começar com o que exatamente é jejum e quais seriam os principais benefícios assim, do jejum intermitente, como começar, como fazer, sobre o que quebra e o que não quebra o jejum. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E como vocês estão vendo, eu estou com dois convidados hoje. Isso porque há uns vídeos atrás eu comentei sobre jejum, falei que ia trazer algum convidado para falar sobre isso aqui. E então eu trouxe o Guilherme e o Rony do Sr. Tanquinho para falar sobre o assunto para vocês. Fala Tanquinho e Tanquinha, eu sou o Rony e ele é o Guilherme. E a gente vai falar sobre jejum intermitente para vocês. Depois lembra de se inscrever lá no nosso canal para ver um monte de conteúdo sobre isso. Eles também têm um canal aqui no YouTube que eles falam bastante sobre low carb, bastante conteúdo, bastante receita. Então se inscreve lá que vocês não vão se arrepender. Então, aqui para falar sobre jejum, a primeira coisa é começar com o que exatamente é jejum. O que é jejum? É uma dieta? Não é o que se come no jejum? O que se não come, começa. Bom, vamos começar resumindo. Jejum não é uma dieta. A gente gosta de chamar de dieta o que você come. No jejum é um período de tempo no qual você não come, então não é uma dieta. Na verdade, o jejum é exatamente isso. É um período de tempo sem comer. E ele chama intermitente porque você intercala esse período com outros períodos de alimentação. Então, o jejum não é uma dieta, mas sim um modo como você se alimenta. Então, você vai ter a sua dieta, que são os alimentos que você come, e o jejum, que é quando você come. Então, por exemplo, você pode seguir uma dieta paleo, uma dieta low carb, cetogênica, e comer só o seu jantar. Ou seja, você fez jejum durante o dia todo e quebrou esse jejum na hora do jantar. Por isso que ele é intermitente, porque ele vai alternar períodos sem comer com períodos em que você vai comer. Esses períodos, a gente gosta de chamar de janela de alimentação, o período de horas em que você está se alimentando, com janela de jejum, o período de horas que você está sem se alimentar. Exatamente. Então, a gente viu aqui que o jejum é o fato de você não se alimentar. Então, não é uma dieta porque você não vai estar comendo nada. Inclusive, eles citaram aqui que você pode estar fazendo jejum com uma dieta cetogênica, uma low carb, uma paleo, mas também se você não praticar nenhuma dessas dietas e ficar em jejum, você vai estar fazendo jejum do mesmo jeito. Só um parênteses, é que a gente gosta de falar que fazendo uma alimentação rica em comida de verdade, que automaticamente vai ser mais rica em proteínas, gorduras boas e fibras, vai ser mais fácil você conseguir ter janelas de jejum. Porque se você come um monte de carboidratos refinados que são rapidamente digeridos, você vai ter fome muito mais rápido e aí, obviamente, vai ser muito mais difícil você conseguir fazer jejum. Mas nada impede que você faça jejum, mesmo sem fazer nenhuma dessas dietas que a gente citou. E quais seriam os principais benefícios assim, do jejum intermitente? Bom, o jejum intermitente tem vários benefícios, a gente até fez um infográfico completo sobre ele, que acho que o Pedro vai disponibilizar aqui para vocês. Mas, basicamente, ele é muito prático e fácil. Por exemplo, você não tem que ficar comendo a cada 2, 3 horas, não tem que levar marmitas, preparar, acordar mais cedo para tomar café da manhã. Ele também pode ajudar você a emagrecer mais, tanto por causa que você vai consumir menos calorias, porque você vai comer por menos tempo, uma redução mais ou menos automática disso. E ele também pode ajudar a emagrecer por outros fatores, como por exemplo fatores hormonais, né, Oli? Exatamente, fazendo o jejum você pode regular melhor a sua insulina, então você vai ter maior sensibilidade à insulina e quando você comer os seus nutrientes vão ser melhor direcionados. Você também pode ter um aumento na produção de HGH, que é um hormônio que está relacionado tanto à manutenção de massa magra quanto ao emagrecimento, ou seja, manutenção da massa magra também é bom para o emagrecimento, e emagrecimento é bom para o emagrecimento. E também temos outros benefícios que a gente gosta de citar sempre. A gente não vai falar todos aqui, vai deixar no infográfico, como a gente mencionou, mas o que a gente gosta bastante também é a promoção da autofagia celular, A autofagia celular, para quem não sabe, bem resumidinho, é um mecanismo de reciclagem que acontece dentro das suas células e ajuda você a ter um corpo melhor, como se fosse um detox do organismo, apesar da gente não gostar muito dessa palavra. Mas rendeu aí o Nobel de Medicina no ano recente, então vale a pena colher um pouco desses benefícios se você só tiver que pular uma refeição para isso. Basicamente essa parte da autofagia celular é que sempre que a gente se alimenta, por melhor que seja a qualidade dos alimentos, algumas impurezas vão acabar indo juntos para dentro do nosso organismo e ele precisa de um tempo para limpar essas impurezas. Então o jejum seria esse tempo que você para de colocar coisa para dentro e deixa seu organismo se virar sozinho. E esse assunto é tão bom que eu vou tomar um cafezinho para acompanhar enquanto ainda estou em jejum. Por quê? Porque o café não quebra o jejum. Então agora a gente vai falar justamente sobre o que quebra e o que não quebra o jejum. Na verdade, tem vários tipos de jejuns, vários tipos de protocolos, de maneiras de fazer, que variam de acordo com o que você está buscando. Mas o jejum mais comum que as pessoas buscam é o jejum de calorias. Você busca não ingerir calorias durante a sua janela de jejum. Então, bebidas não calóricas, como por exemplo água, chás e cafés não adoçados,
estão liberados nessa janela. Eu acho que é bem importante nesse ponto do que quebra e do que não quebra jejum, um pouquinho também de bom senso. Por exemplo, você vai pingar 5 gotinhas de limão, aí meio limão espremido num copo de água. Isso provavelmente não vai alterar nada no seu metabolismo, não vai quebrar o seu jejum. Mas, por exemplo, você não come nada, mas toma meio copo de leite. Aí já é bastante coisa, são muitas calorias, e isso sim quebraria o seu jejum. Também há quem defenda o chamado jejum de insulina, que nesse caso é um jejum no qual você vai se preocupar principalmente com não elevar sua insulina. E ele é um jejum voltado, ele também é um jejum voltado principalmente para quem tem problemas com insulina, como diabéticos. O Dr. Jason Fung utiliza bastante isso com seus pacientes. E você pode colher a maioria dos benefícios do jejum de calorias que o Guilherme falou, só por não elevar sua insulina. E a maneira de não elevar sua insulina é não consumindo macronutrientes que elevem a insulina, que no caso são carboidratos e proteínas. Ou seja, nesse tipo de jejum, você poderia consumir alguns tipos de gordura. Alguns exemplos clássicos são a manteiga, o óleo de coco, o óleo MCT, a nata, o creme de leite, enfim, esses alimentos que são praticamente formados só por gordura e não tem proteína e não tem outros carboidratos. Muita gente consome esses alimentos misturados justamente ao cafezinho. Por isso que eu estou aqui tomando ele. E a gente fala do café, a gente deu o exemplo do leite mesmo, que quebra o jejum, mas as pessoas perguntam bastante sobre adoçante também. O que a gente pode dizer para quem quer adoçar o café durante o jejum? É preferível não adoçar o café durante o jejum. Se você tiver muita necessidade de adoçar, então utilize um adoçante que não eleve sua insulina, como o stevia e o eritritol. Mas, de preferência, sempre visando diminuir a quantidade que você usa semana a semana, até chegar o dia que você não vai usar mais esse adoçante no chá ou no café. A gente até tem um vídeo falando sobre como tomar café sem adoçar, né? Uma transição e a gente ensina como que faz. E completando esse assunto aqui do adoçante, se você está na dúvida do que quebra e do que não quebra, uma regrinha meio que básica aí é se você mastiga, come, engole, você provavelmente está quebrando o seu jejum, né? Se é um alimento sólido ali, vai ter alguns macronutrientes e isso vai quebrar o seu jejum. Mas esses líquidos que a gente citou, chá, café, água, de repente uma água com limão, uma água saborizada, aí muito provavelmente não vai ter problema, não vai atrapalhar o seu jejum intermitente. E agora a gente vai entrar mais ou menos nos protocolos. A gente vai falar os nossos protocolos preferidos, os mais tradicionais, e tem uma boa aí pra você que tá com dúvida de como começar, como fazer. E agora que a gente vai falar sobre isso. Na minha opinião, um dos protocolos mais fáceis de se adotar, e um dos que tem bastante benefício, é o protocolo Lingens. O protocolo Lingens é basicamente uma janela de 16 horas de jejum, seguida por 8 horas de alimentação, feito todos os dias. Então você pode pensar, 16 horas todo dia sem comer, que difícil, mas na verdade não é difícil, porque 8 dessas horas você vai estar dormindo. Aí você, por exemplo, se você janta 8 da noite, você vai dormir, sei lá, 11 da noite sem comer nada. Aí você acorda no dia seguinte, pula o café da manhã, vai almoçar por volta do meio-dia, pronto, deu 16 horas sem comer e 8 horas se alimentando. Basicamente você vai pular o café da manhã, que isso é prático para muita gente que pode dormir um pouquinho a mais, por exemplo, e não vai perder aquele tempo fazendo aquela refeição completa logo ao acordar. Esse protocolo também é legal por 2 motivos principalmente, porque é muito comum que as pessoas acordem sem fome, sem vontade de comer. Então elas muitas vezes se comem obrigadas por causa dessa história aí de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. E as pessoas acabam comendo um monte de porcaria, o que é bem contraditório, um monte de pão, leite, margarina. Então você eliminando essa primeira refeição, você já vai estar fazendo o jejum e ao mesmo tempo melhorando a sua alimentação ao mesmo tempo. Por exemplo, as pessoas podem estar se perguntando agora, e se eu sentir fome durante a manhã, será que eu não vou estar perdendo músculo? Será que eu não vou estar diminuindo meu metabolismo? Provavelmente essa é uma das primeiras coisas que aparece na cabeça das pessoas quando a gente fala em pular o café da manhã, né? Na verdade esse medo é um tanto quanto infundado, especialmente se você está tendo uma ingestão adequada de proteínas o restante do tempo, nas suas 8 horas de alimentação, e está fazendo algum tipo de treinamento com pesos, porque isso ajuda muito mais você a manter sua massa magra do que simplesmente fazer uma refeição a mais por dia, num horário que você nem queria comer às vezes, como o Batata falou. E como ele disse, uma refeição por dia não vai te dar mais músculo, mais força e aumentar o seu metabolismo. Exatamente por isso que daí veio o protocolo de jejum de 24 horas. Bom, no protocolo de 24 horas, como o próprio nome já diz, você vai ficar 24 horas sem comer. Esse protocolo foi um dos primeiros que surgiu aí, foi idealizado pelo Brad Pillow. E segundo esse autor, você durante 1, 2 ou 3 vezes por semana, no máximo, iria fazer apenas uma refeição no dia. Então, por exemplo, um exemplo prático desse jejum seria, você em um dia come normalmente, seja lá quantas refeições você faça, aí você jantou, terminou de jantar 8 horas. Aí você vai ficar o dia inteiro seguinte sem comer,
até o horário da sua janta de novo, lá pelas 7, 8 horas da noite. Então, e no outro dia come normalmente. Então é legal reparar que você na verdade não vai ficar um dia inteiro sem comer, são 24 horas, mas você janta no final do dia. Então você não tem o risco de ir dormir com fome, que é um erro comum que as pessoas acham que pode acontecer nesse tipo de jejum. É legal falar também que nesse protocolo você não precisa necessariamente fazer isso todos os dias. Inclusive acho que o Brad Pill indica que se faça 2 vezes na semana. Então é um jeito, de repente você não gosta de ficar todo dia sem tomar café da manhã, mas você não liga de alguns dias na semana ficar sem comer, só fazer a janta. E também é um protocolo bem legal, dependendo de como é o seu dia a dia. É tudo isso para mostrar que você não precisa se preocupar com o horário das refeições. Se um dia, por exemplo, você está com o dia totalmente corrido, não tem tempo para comer uma coisa saudável, você pode muito bem passar esse dia inteiro sem comer, chegar na sua casa e fazer um jantar com comida de verdade. É legal que nesses casos tudo, que a gente começa a ver a fome mais a fome biológica mesmo, não a fome psicológica, não a fome por causa do horário, por causa do relógio, mas sim você começa a se entender melhor. Então agora a gente falou tudo isso, eu trouxe eles aqui porque eles falam bastante sobre jejum, tem vários textos, infográficos e tudo mais, e eu queria saber de vocês como vocês praticam o jejum intermitente na prática. Bom, a maior parte dos dias a gente pessoalmente opta por seguir um protocolo parecido com o Lean Gains. A gente pula o café da manhã, você toma um cafezinho preto, que a gente gosta bastante, mas não ingere calorias durante esse período. A gente gosta de deixar nossas manhãs mais produtivas. Mas a gente faz algumas modificações ocasionais, né, Rony? Exatamente, a gente adaptou esse protocolo Lean Gains, que a gente segue majoritariamente de segunda até sábado. No domingo, muitas vezes, a gente não está com fome, por exemplo, porque geralmente no sábado a gente faz um dia do lixo e come mais do que a gente come normalmente durante a semana. Então, nesse domingo, se a gente não está com fome, a gente simplesmente pula o café da manhã e o almoço e só vai jantar. Então, seria um jejum de 24 horas no meio desse jejum de 16 por 8. Então, como vocês puderam ver, vocês podem muito bem adaptar o jejum à sua rotina, às suas preferências, como você gosta de se alimentar e tudo mais. Mas o ponto principal aqui foi mostrar para vocês que o jejum intermitente existe, você não é obrigado a comer de 3 em 3 horas. Ele tem muitos benefícios e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria agradecer a participação aqui do Sr. Tanquinho nesse vídeo e que eu achei que ficou muito enriquecedor, muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente quer agradecer aí, primeiro a Batata por ter convidado a gente aqui para fazer esse vídeo e segundo a você que assistiu até agora. Se você gostou do conteúdo, você vai gostar muito do nosso canal, se inscreve lá. A gente fala bastante sobre jejum, dieta cetogênica, dieta low carb, além de ter diversas receitinhas. O link para se inscrever vai estar aqui embaixo na descrição. E também aparecendo aqui agora vai estar o link para se inscrever no meu canal, para se inscrever no canal deles. Então não deixe de apertar esses 2 botões. E aqui também eu estou deixando uma receitinha que a gente gravou, que é um bolo de frigideira low carb bem gostoso. Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem aqui no canal Batata Sandra. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.